Boa noite, bem-vindos ao nosso encontro desta noite. Nós temos a nossa programação de verão e temos hoje a Irene Toledo. Ela é de São Paulo e vai falar para a gente de lá, né, do Brasil. Ela vai nos falar sobre o Sermão do Monte. Então, eu passo agora para a Ana Maria, que irá fazer a... Obrigada, José. Boa noite para todo mundo. As bem-aventuranças são para os pacificadores, que pacificam, merecem a atenção da luz, por serem instrumentos da concórdia. Onde há mentira, eles semeiam a verdade. Onde há treva, ou trevas, eles semeiam a luz. Onde há injúria, eles semeiam perdão. Onde há ódio, eles semeiam amor. Onde há guerra, eles semeiam a paz. E onde há tribulação, eles semeiam a esperança. O pacificador é semente de luz na luz de Cristo. Visando ao bem de todos, esses caminhos são trilhados pelos pacificadores por serem bem-aventurados. Ser pacífico é ser nobre no pensar, educado no falar e gentil no entender. É ser companheiro no caminho, honesto na atitude e aproveitar o tempo, no tempo que passa, no trabalho edificante. Porque o espírito pacífico é aquele que conhece a si mesmo, é o que acendeu a luz do coração na chama do amor. É o que compreendeu a advertência luminosa do Senhor, que o Evangelho resista. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Pelo Espírito Miramês. Então, após essa mensagem pacificadora, nos convidando a sermos seres pacíficos, busquemos então essa paz no nosso ser e começamos por agradecer a Deus, nosso Pai de bondade e misericórdia, por permitir que aqui estejamos reunidos através dos recursos técnicos bem preparados para ouvirmos as máximas. E para o nosso amigo e mestre Jesus, irmão maior, rogamos que fiquem conosco, para que nós possamos sentir a sua centelha de amor, de fraternidade, tudo que o Senhor deixou na sua passagem nesta terra, não só ensinou, mas exemplificou de forma magnânima. Pedimos a iluminação para nossa querida palestrante, que ela possa sentir a sua inspiração, Jesus, para tocar não somente as nossas mentes, mas os nossos corações com a tua palavra. Para aqueles que não puderam hoje estar aqui reunidos, pedimos também a proteção dos bons espíritos, a sua presença, Jesus, nesses lares, e que nós possamos agora sermos unidos, um só coração e um só pensamento para aprendermos ainda mais e continuar no nosso caminho de renovação. Graças a Deus, que assim seja. Com a palavra, a nossa querida palestrante Irene. Boa noite a todos. Que alegria estar aqui, rompendo fronteiras, unindo corações, fortalecendo o nosso ideal. Muita gratidão também ao plano espiritual, que nos fortalece e nos acompanha. E vou fazer das minhas palavras, as palavras de Samuel Ada no poema Gratidão ao Cristo. Sou fruto da cruz que ergueste, da dor que sentiste
com amor sem fim, das curas que a mil concedeste, pois curando a eles, curastes a mim. Sou fruto do sermão do monte, que em 1000 horizontes consigo ouvir, do pão e do vinho jorrados aos desamparados que fazes sorrir. Pequena sou a criancinha que naquele dia se chegou a ti. Sou filha da tua alegria, que me contagia a sempre sorrir. Não posso esquecer-te após ver-te, e após receber-te o olhar mansidão. Só vivo ansiando deter-te, fazendo-te vivo no meu coração. Então, nesta gratidão profunda, pela doutrina consoladora que somos presenteados, pela luz esclarecedora que nos traz a tradução da mensagem do Cristo, trazendo a força e o alimento que todos necessitamos, vamos nos reportando, nos transportando à época de Jesus. Quando veio ao mundo, há mais de 2000 anos, com toda a sua realeza, seu amor infinito, o espírito mais puro que já esteve na Terra. Então, no seu primeiro discurso público registrado no Evangelho de Mateus, capítulos 5, 6 e 7, vamos falar um pouquinho deste sermão, nos atendo às bem-aventuranças, que são um verdadeiro roteiro, um convite para todos nós, nessa caminhada, nesse nosso esforço transformador, nesse nosso despertar para a realidade eterna do Espírito. A mensagem de Jesus fala além das palavras escritas, mas ela se irradia para nós, e nós ainda ouvimos o convite de Jesus nos chamando para que possamos trilhar essa estrada de encontro à nossa essência divina. Então Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte. Após assentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Então aqui neste trecho do Evangelho de Mateus, quando ele fala, vendo as multidões, os estudiosos identificam aqui grupos distintos, não era um grupo só, eram as multidões. O povo hebreu já ansiava pelo Salvador, e ele já se anunciava com seus apóstolos, e essa foi a primeira manifestação pública. Então, a primeira multidão que ele se referia eram os mais simples, os mais pobres. E o povo hebreu aguardava este Salvador e esperava, como fala aqui no trecho do livro Vinha de Luz. Em verdade, há 2000 anos, o povo acreditava que Jesus seria um comandante revolucionário como tantos outros, a desvelar-se por reivindicações políticas à custa da morte, do suor e das lágrimas de muita gente. O povo hebreu vinha de uma opressão há muito tempo, de escravidão e libertação, desde Moisés, que foi o primeiro a libertar o povo. Depois, novamente, na Babilônia, o povo judeu escravizado foi libertado por Ciro o Grande. E, novamente, foi preso de novo, foi tornado escravo de novo,
e foi libertado pelos macabeus e sacerdotes, o povo, na verdade. E o Império Romano invade aquela região e novamente traz sangue, tristeza, escravidão, sofrimento. Então o povo sedento, 63 anos antes de Jesus nascer, que começou o Império Romano no seu domínio terrível. Então eles esperavam um Messias poderoso, um rei que viesse com violência, com suas armas, destruindo aquele império que tanto os oprimia. Mas, como eu disse no começo, no monte, não estavam só os sensibilizados pela presença de Jesus na terra, mas curiosos, sacerdotes, políticos, os ricos e poderosos da época. E quando Jesus, na sua primeira bem-aventurança, que ecoa até hoje nos nossos corações, nos nossos ouvidos espirituais, quando ele diz: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Aquilo caiu como quebrando paradigmas, porque o povo hebreu na época acreditava que abençoado e feliz eram os ricos e poderosos, porque se você era um sofredor, pobre, doente, era porque Deus não gostava de você, porque você não estava cumprindo os mandamentos, os 613 mandamentos da Torá. Então aquilo já... E os pobres de espírito eram os renegados como são até hoje. Eles, os desvalidos, não eram valorizados, não eram acolhidos. Então aquela multidão se sente acolhida, mas o que Jesus aqui quer, na verdade, além da sua técnica de marketing divino, digamos assim, ele veio aqui para chocar mesmo, para romper, para tirar essas crenças deles. Por que esses pobres em espírito eram bem-aventurados ou felizes? Então aqui vamos fazer uma análise, segundo estudos de vários estudiosos da doutrina espírita, Haroldo Dutra, Jorge Elahá, Simão Pedro e tantos outros. Ele vem falar aqui daqueles que sabem da sua dor, reconhecem o seu tamanho, ou seja, têm a virtude já da humildade, que é a primeira necessária e fundamental para essa caminhada da nossa evolução. Vamos enxergar o monte e as bem-aventuranças como a escalada da nossa evolução. E a primeira bem-aventurança aos pobres de espírito, como sendo uma virtude de despertar pelo nosso tamanho, esquecendo o nosso orgulho, a nossa soberba, porque aquele que tem certeza sobre todas as certezas não aprende mais nada, não sabe nada, não consegue prosseguir, ele fica fechado ali naquela casca ilusória de uma realeza terrena que nada tem a ver com o aprendizado espiritual, com a essência do ser. E aqui ele fala, quando ele fala porque deles é o reino dos céus, nunca ninguém tinha falado ali para o povo hebreu, para a população mais simples, sobre um reino além da terra. Todos conheciam a realeza terrena, dos poderes efêmeros que a terra nos oferece. Então ele veio trazer aqui a ideia de uma imortalidade que para a maioria do povo não existia essa verdade, esse ensinamento. Este ensinamento encontramos na Torá, mas para estudos mais restritos de uma elite
de sacerdócio que conhecemos hoje como a Cabala, mas o povo não conhecia o reino dos céus. Então ele faz esse convite: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, vamos buscar em nós, trabalhar o solo do coração, tirando as ervas daninhas, das opiniões formadas, da razão, de ter sempre razão, da visão limitada, abrindo, deixando essa terra, fertilizando essa terra para prosseguir a nossa caminhada. Então ele prossegue na próxima bem-aventurança. Bem-aventurados os aflitos, ou os que choram, porque serão consolados. Então não basta identificar as nossas falhas, que somos pequenos, que temos muito a aprender, mas identificar, mas chorar a nossa miséria, a nossa pequenez, os nossos erros, as nossas escolhas não menos felizes, ou seja, mergulhar no fundo de nós para identificar e reconhecer, encarar as nossas sombras, para que possamos prosseguir nessa escalada. E aqui nesse momento abro um parênteses para ler de novo um poema da querida Samyawadha. Eu mergulho no abismo de mim mesmo, me procuro na caverna em que me escondo, e me encontro encurvado em sofrimento, na escuridão, meus erros camuflando. Me aproximo e em meio a densas trevas, me conheço, me abraço, me consolo, me perdoo me acolhendo e sem reservas, com ternura me aconchego no meu colo. Regozijo ao descobrir-me sem ser falso, me preencho por amar-me e ser amado, e decido a mim mesmo resgatar. Me retiro da caverna, nos meus braços me apresento à liberdade, encantado, e me entrego inteiro à vida por me amar. Então não basta chorar, e não podemos ficar chorando a vida inteira, mas vamos partir para a próxima bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Quando identificamos as nossas mazelas, a nossa escuridão, os nossos erros, enxergamos o nosso tamanho, encontrando a humildade. Quando choramos as nossas misérias, as nossas más escolhas, e aceitamos o nosso tamanho, nos perdoamos e nos abraçamos, encontramos uma libertação, nos libertar da culpa, não ficar naquele caminho, naquela escolha de choro, de assim, não, eu não presto para nada, não, eu não sirvo para nada, quem sou eu para trabalhar na doutrina espírita, quem sou eu para fazer um serviço, que qualquer um que seja, na minha casa espírita, quem sou eu para estender a mão a um aflito? Quando tem alguém com sede, não importa aquela mão que oferece a água. Então todos somos capazes, todos somos criados iguais, simples e ignorantes, e nós temos que prosseguir buscando a nossa essência, nos libertando da ilusão do orgulho, nos libertando da depressão e do choro e da revolta que muitas vezes nos impedem que prossigamos o caminho. Nos abraçamos, encontrando a paz e a serenidade da consciência livre, do ser integral que despertou, dando passos pequenos, fazendo esforço cada dia, pequenas coisas, dar o passo maior que a perna, a gente pode cair, mas dar pequenos passos, fazendo
esse projeto, aceitando esse convite de Jesus, encontrando a nossa utilidade do mundo. Como diz Joana de Ângeles, quem não vem, não serve no mundo, não serve para viver. Então vamos aprender a servir. E aqui a próxima vem a bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, alcançando esses 3 degraus da primeira bem-aventurança, dos pobres em espírito, depois da segunda, chorando as nossas mazelas, a terceira, nos perdoando e nos libertando daquela treva que nos impede de caminhar, encontramos a mansidão, a paz do Cristo, que não é a paz do mundo, mas é aquela paz que nasce no nosso coração. Quando encontramos esse caminho, o caminho do Evangelho que se desvela para nós, com tanto aprendizado, olhando para aqueles que nos antecederam, que caminharam, mas que não se detiveram, lembrando de Paulo de Tarso, na sua trajetória espetacular, que era um conhecedor profundo das letras do Antigo Testamento, quando não enxergava, não identificava, não conhecia Jesus como o Salvador por causa do seu orgulho, no momento em que ele fica cego para as coisas do mundo, quando naquele momento que Cristo o encontra ali, desesperado, depois de tanto sofrimento, e fala: Paulo, Paulo, por que me persegues? Ele vê aquela luz maravilhosa, ele não olha para trás, ele não fica preso na culpa por não ter ouvido, por não ter acreditado em Estevão, por não ter ouvido Abigail, mas ele prossegue e fala: Senhor, o que queres que eu faça? Ele alcança rapidamente, já era um espírito preparado, já era um apóstolo escolhido por Jesus, o vaso escolhido. Então ele não se detém. Da mesma forma, nós não podemos ficar encalhados ali, porque a gente transita aqui entre um degrau e outro. Então a gente sobe 1, sobe 2, 3 e cai 2, não tem importância. Vamos prosseguir e continuar com mansuetude, porque sabemos que a Terra está evoluindo, estamos num processo de transformação, onde não parece que tem escuridão, mas na verdade é o alvorecer, o sol ali, a madrugada, o momento mais escuro, mas o sol ali já se manifesta, ele já brilha, ele já vai nascer, e temos que aproveitar esse momento que é de purificação. E aqui na próxima bem-aventurança, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Aqui, nessas 3 primeiras bem-aventuranças, é do homem com ele mesmo, ele sozinho, identificando, fazendo o autoconhecimento, é o autoencontro. E nessa bem-aventurança, na 4ª, ele já se liberta e já tem a sede de justiça, ele já começa a trabalhar, ele começa a querer agir pautado no caminho que temos que seguir da nossa transformação, arrastando outros corações através da nossa contribuição, por menor que ela seja. Nós temos fome, nós temos sede, e muitas vezes, para saciar essa fome, essa sede, escolhemos caminhos errados. Então temos que buscar na fonte da vida, nas palavras de vida eterna, alimentar o nosso coração,
pacificar o nosso coração, instruir a nossa mente, para que os próximos passos a gente consiga prosseguir de uma forma melhor. E aqui na mensagem do livro Vinha de Luz, ele prossegue que Jesus é o divino governador do planeta, não podemos esquecer. O que fará ele do mundo redimido, ainda não sabemos, porque ao soldado o mínimo são defesos os planos do general. A boa nova, o evangelho, é muito claro quanto à primeira plataforma do mestre dos mestres. Ele não apresentava títulos de reformador dos hábitos políticos, viciados pelas más inclinações de governadores e governados de todos os tempos. Ele nos anunciou a celeste revelação que ele viria salvar-nos de nossos próprios pecados, salvar-nos de nós. A gente sempre acha que o erro, que o pecado está fora, que está no outro, que os convites de fora, que o mundo está errado, mas não. Cada um tem que buscar em si essa reforma, essa transformação. Anunciou-nos a celeste revelação que ele viria salvar-nos, libertar-nos da cadeia de nossos próprios erros, afastando-nos do egoísmo e do orgulho que ainda legislam para o nosso mundo consciencial. Vamos aprender nos nossos relacionamentos a ouvir, a respeitar as opiniões alheias, a entender que nós temos que, para ser instrumento de Jesus, temos que estar no constante esforço da transformação, da reforma íntima que a gente fala. E isso porque a infinita providência é misericordiosa. O que é a misericórdia? É o que vai além da ação e reação. Então nós podemos ter sim muito mais que merecemos. E nós temos, estando aqui, a desvendar esse tesouro que nos é presenteado, do Evangelho de Jesus redivivo em nossas vidas, trazendo para nós a oportunidade grande e única de transformação. Temos que aproveitar, valorizar, e a cada passo que damos, sermos instrumentos, não só na casa espírita, mas aonde estivermos, porque às vezes na casa espírita é fácil, que encontramos aqueles que comungam conosco os nossos ideais. Então o exercício, na verdade, é no mundo, nos nossos lares, no nosso trabalho, nas nossas relações, que é claro, nem sempre são fáceis, aliás, não são fáceis, mas aí está o desafio, praticar, porque Jesus mesmo, ele falou muito pouco, mas ele praticou, ele viveu as bem-aventuranças o tempo todo, e nós temos os relatos dos apóstolos, porque ele estava ocupado, ele não escreveu nada, então nós devemos nos ocuparmos da nossa vida, buscando em nós o nosso potencial, que é infinito e incrível, porque Jesus também falou, vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais, mas muitas vezes nós atolamos numa zona de conforto e não conseguimos progredir por preguiça, por revolta, por comodismo. E os convites do mundo, as dificuldades do mundo, devem nos impulsionar para essa caminhada, alcançando uma condição melhor para nossos espíritos sedentos de aprendizado, buscando esse potencial imenso que todos nós trazemos. E nessa bem-aventurança ele fala, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Isso já é um nível que alcança o espírito na evolução, que é difícil até da gente imaginar.
porque a misericórdia é o dom divino que vai fora da lei de ação e reação, né, do olho por olho, dente por dente, mas da compreensão infinita, do amor. E isso é uma meta, só de falar nessa bem-aventurança, a gente já se sente impregnado por esses espíritos que trilharam esse caminho antes de nós e agiram com a misericórdia. E continua aqui na próxima: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Ora, veja só, se libertando de tudo isso, limpando tudo isso, não vemos mais tristeza e problema e pessoas problemas, mas veremos Deus em toda parte, da mesma forma que os nossos espíritos amigos nos veem. No livro Há 2000 anos, quando Emmanuel, na época o senador Públio Lentulus, encontra Jesus e nunca mais esqueceu aquele olhar, quando Jesus olha para o senador, ele não olha como o senador rude, intransigente e orgulhoso, mas ele já vê o espírito que se tornaria um milênio depois. Então, esse nosso encontro com essa mensagem, podemos fazer uma analogia desse encontro de Emmanuel com Jesus. Ter contato com o Sermão do Monte, ter contato com a mensagem de Jesus, é encontrar Jesus. Sabendo que Jesus nos ama infinitamente, que Ele nos olha, o que seremos? Potenciais anjos, espíritos sublimes que já conseguem amar, perdoar, trazer a mansuetude, pacificar. Então, impregnados por esse amor, devemos prosseguir na nossa jornada, buscando a força da fé na nossa essência. Somos pequenos deuses, poderemos fazer muito mais, disse-nos Jesus. Confiar no nosso potencial, mas sem soberba. E também aceitando, como disse nas primeiras bem-aventuranças, os tropeços. Nos abraçar, nos perdoar, nos pegar no colo. Porque erramos, e quando é bom identificar o erro, porque sabemos que nós erramos, assim como aquele irmão que erra conosco e nos magoa. Então, os limpos de coração passaram já pela fome de justiça, e na fome de justiça a gente quer resolver as pendências, resolver aquilo que a gente errou, pedir perdão pelo que fizemos e tentar reparar as faltas. E na misericórdia, perdoar, porque a misericórdia perdoa tudo. Então, ali limpos, né, fazendo essa limpeza, podemos ir para a próxima bem-aventurança: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Como falou na preparação, na abertura, nos lembramos de Francisco, na oração de São Francisco, quando ele fala: Pai, fazei-me um instrumento da sua paz. Que a gente possa conquistar essa força dentro de nós, que não é a força da violência, da agressividade nas palavras, da agressividade do pensamento, mas a presença da pacificação, trazendo essa vontade firme da nossa autotransformação, trazendo amor, trazendo os fluidos amorosos que nos envolvem, compartilhando isso, não impondo a nossa verdade, mas sendo a presença quieta, com pensamento amoroso, pensamento misericordioso. A próxima bem-aventurança: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça,
porque deles é o reino dos céus. Quando escolhemos um caminho diferente, muitas vezes nos sentimos sozinhos e o mundo nos taxa por loucos. Quando eu olhava no começo as histórias de Jesus, ouvia pessoas falando, eu olhava assim, nossa, que gente louca. E quando falava de Jesus, eu falava, gente, que exagero. Hoje eu entendo essa força desses profetas, desses missionários que vieram com a missão de transformar, de trazer a bandeira da paz do mundo, no mundo onde o poder que é valorizado é outro. Nós podemos trazer, guardado as devidas proporções, trazer em nós essa paz. E nós vamos ser incompreendidos, de certa forma. Todo aquele que busca uma transformação, que quer a justiça, não vai agradar. Aquele que veio, esse nosso mestre querido, ele não agradou a todos. Aliás, agradou a minoria. E até hoje não agrada a todos. Então faz parte desse caminho, quando a gente busca ter a nossa opinião, que não é a opinião que está na moda, não é a opinião que está no mundo, a gente traz a nossa atitude diferente, não importa quem não goste, o certo é sempre certo, e o errado é sempre errado. E na próxima bem-aventurança, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por causa de mim. A coragem da fé. Vivermos a nossa vida com a coragem das atitudes, de ter a nossa opinião, de saber separar as coisas, de aceitar as pessoas como elas são, de amar as pessoas assim como nós somos amados, de perdoar assim como nós somos perdoados, como fala na oração do Pai Nosso, que a gente possa prosseguir. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Essa é importantíssima, quando a gente consegue ver Deus em cada criatura. Vamos lembrando da nossa irmãzinha, a Madre Teresa de Calcutá, quando foi entrevistada por um repórter, e falou assim, Madre, mas por que isso? Por que você escolheu eles? Eles que não têm nada, eles são miseráveis, eles têm chagas, eles têm moscas voando pelas suas feridas, eles são pobres e miseráveis. Ela falou, é por isso mesmo. Eles não têm nada, mas tudo que eles têm é Deus. Então ela via Deus naquelas criaturas. Então é uma escalada para a gente chegar nesse ponto de ver Deus em todas as coisas. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas anteriores a vós. Então nós temos que nos alegrar com essa oportunidade de viver nesse momento na Terra, de provas coletivas, de tanto aprendizado, quando nós fomos obrigados a nos isolar e descobrir que nós somos o templo, que nós somos a igreja, que nós temos no nosso coração um altar, e que a separação física não é nada, porque os nossos pensamentos e os nossos ideais nos unem, nos reúnem e nos fortalecem. Que possamos ser bem-aventurados sempre na nossa busca espiritual, na nossa caminhada, e que possamos ser pequenas luzes, nem que seja uma luz numa cabecinha de um fósforo, iluminando a treva, acalmando a dor, dando o nosso testemunho, enxugando lágrimas, estendendo a mão, dando o nosso braço, o nosso abraço, o nosso olhar, o nosso perdão, a nossa gratidão. E que Jesus possa abençoar cada um de nós e que possamos sentir essa força viva
no nosso esforço de transformação das nossas atitudes e das nossas escolhas. E assim eu agradeço a oportunidade e espero não ter apagado a luz da mensagem que é tão maior do que nós, mas que está à disposição de nós o tempo todo. Muito obrigada. Obrigada, Irene. Muito boa a sua mensagem. Agradecemos de coração. Então, nós vamos agora, nessa atmosfera de bem-aventurança, de que nos foi falado, nós vamos elevar o nosso pensamento ao Pai, a Jesus, que veio trazer essas mensagens maravilhosas para todos nós. Nós vamos agradecer a toda a chance que se tem de estar com Ele, em pensamentos, buscando o nosso próximo, como a Madre Teresa de Calcutá, buscando os desamparados e os aflitos, já que não podemos, nesse momento, por conta do vírus da Covid, nós vamos em pensamento, em oração, elevando e pedindo ao Pai, pedindo a Jesus, por esses nossos irmãos, que são os bem-aventurados de Jesus, são aqueles a quem ele se dedicou, a todos aqueles que sofrem, aqueles que acreditam e aqueles que têm fé. Jesus, nós te agradecemos mais uma vez esses teus ensinamentos, com coração cheio de gratidão, e te pedindo força, e ao Pai, e aos bons espíritos, para que nós possamos perseverar no bem, no amor, na caridade, na luz, de que esses ensinamentos nos trazem. Senhor, fique conosco, hoje e sempre, que assim seja. E agora, nós vamos nos preparar para o passe, colocando também a água fluidificada ao nosso alcance, mentalizando, todos nós estamos aqui a imagem de Jesus, mentalizando essa imagem, ou mentalizando ele subindo ao monte, todos nós temos em mente, essa imagem de subir ao monte para falar das bem-aventuranças. E com essa, como se estivéssemos lá naquele monte, tem esses fluidos salutares descendo sobre nós como as suas bênçãos, das suas palavras, de tudo aquilo que ele externava, irradiava de si para todos nós, onde estivermos, em cada país, nos seus aposentos, por enquanto, nós podemos mentalizar as lições, sentindo esses fluidos descerem sobre nós, começando pela nossa cabeça, pelo chakra coronário, e descendo, iluminando, irradiando saúde e paz, e a cada parte do nosso corpo, descendo pelo nosso corpo, vamos mentalizar os lugares, parte do corpo, nosso corpo físico, onde nós temos as nossas dificuldades, os nossos problemas, as nossas dores, para que esses fluidos salutares possam agir em nós, Senhor.
E assim, amado Mestre, cheios de saúde, de paz, de felicidade, usando a tua misericórdia, nós te agradecemos e pedimos pelos nossos entes queridos, pela nossa família, por todos os nossos parentes, nossos amigos, aqueles que também não são amigos, nossos desafetos, vamos envolvê-los todos nessa tua paz, nesse teu amor, nesta luz, neste ambiente de tanta benevolência que nós sentimos agora por eles, por nós, pelo nosso grupo Saja, o grupo Saja de todo o mundo, se espalhando a mensagem de Jesus, em nome da mentora Joana de Ângeles, ensinando, propagando a mensagem do amor, da fé e da caridade, Senhor. Por esse país que vivemos, por todos os países representados do nosso planeta maravilhoso, sobre nosso grupo Saja, que possamos encontrar, Senhor amado, vamos pedir juntos para encontrar uma solução para nós, Senhor. Então, agradecidos, nós te pedimos também por aqueles nossos entes queridos que foram há pouco tempo acidentados, em férias. A nossa participante do nosso grupo, por ela, nós te pedimos também para que tudo esteja em paz e por todos os outros, Senhor, trazendo a tua paz, a tua luz e o teu amor. E assim, agradecidos, Senhor, por aqueles também que desencarnaram através do Covid e de outras enfermidades, que eles possam ter a fé de encontrar, que vão encontrar aqueles outros amigos do outro lado esperando para encaminhá-los nos devidos lugares que estão determinados, para que a fé possa substituir o medo, o desespero, para eles que se foram momentaneamente, para aqueles que ficaram, muitos desesperados, muitos revoltados, para que a bênção do amor, da confiança e da fé possam se estabelecer nesses corações. É assim, Jesus amado, por todo o nosso planeta, por toda a humanidade, as tuas bênçãos, a tua misericórdia, que assim seja.